primeiro mandamento olha só: corrompa a juventude e dele a liberdade sexual. Segundo, infiltre-se e depois controle todos os meios de comunicação. Terceiro mandamento do Sagrado Lenin: divida a população em grupos antagônicos, incentivando as discussões sobre ações sociais. Já começamos a nos identificar, tá certo? Quarta doutrina: destrua a confiança do povo e de seus líderes. Quinto, colabore para a derrocada dos valores morais, da honestidade e da crença nas promessas dos governantes. Item sexto: colabore com o esbanjamento de dinheiro público. Coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior. Provoque o pânico e o desassossego na população. Nós estamos vivendo isso, tá? Não se esqueçam. E por meio da infiltração, destrua a confiança do povo em seus líderes. Item 7. Promova greves, mesmo ilegais, principalmente nas indústrias vitais do país. Oitavo mandamento: promova distúrbios e contribua para que as autoridades constituídas não se coíbam, não possam vir a lhe coibir. Procure catalogar todos aqueles que possuem armas de fogo para que sejam confiscadas no momento oportuno, objetivando dificultar ou impossibilitar qualquer resistência ou reação por parte do povo. Décimo e último mandamento sagrado de Lenin: fale sempre em democracia e em Estado de Direito, mas, tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem qualquer escrúpulos. No governo foi para roubar. Então, o Lula voltar em 2018, eu fico pensando, para que esse golpe então? Porque se eu votar em 2018, eu vou votar mais forte, eu vou votar mais sabido, eu vou pegar, 100 bilhões da nossa reserva, eu vou pegar 300 bilhões do compulsório, porque veja, eu estou apanhando que nem cachorro vira-lata, bicho. Se eu for candidato, serei candidato para ganhar, se Deus quiser, com a ajuda do povo baiano. Você sabe que aqui, você dá 10 reais para um pobre, vira um consumidor. Então é preciso apenas da gente saber lidar corretamente com o... Posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu estava preso, eu dizia para as pessoas que iam me visitar: eu estou aqui, mas eu estou comendo, eu estou almoçando, eu estou jantando e eu estou dormindo. E lá fora tem milhões de pessoas que não cometeram nenhum crime como eu, Também não vou discutir porque não deram entrada. Quando votar, pode ter certeza que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação, porque certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é uma censura velada. Não tenha medo não, ajude, rapaz. Não, mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura. Uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal. E o cara que tem o SBT, tem o SBT no Brasil inteiro. O cara que tem a bandeira... É preciso democratizar um pouco isso, repartir isso.
Sabe, tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. Postura do candidato e preparação propriamente dita. Que é a lista de perguntas dos adversários, pergunta do nosso candidato e preparação temática. Já disse, sua cadeira está aqui. Você não viajaria, então? Eu vou tirar 2 dias e vou sugerir que todo o comando da campanha viaje, para ninguém ficar elegendo o ministro. Sexta, sábado, domingo e segunda eu vou estar em Camanduatuba, descansar 4 dias. Quem é Camanduatuba? Mas se vocês quiserem sumir e ninguém encontrar, eu tenho uma fazenda a 150 km de Salvador, maravilhosa, com piscina, não tinha ar-condicionado, meu negócio é todo bonito. Porque, por exemplo, Zé de Seus pro Camanduatuba, meu irmão, Camanduatuba mal pro xixo da paróquia essa época do ano. Os democratas do Congresso americano quer ligar para ele no dia seguinte para hipotecar apoio. Precisa organizar, porque o Fox quer depois falar do Bush. Domingo o Fox quer falar com o Lula, porque a informação que o Fox tem do Fernando Henrique. Você está gravando isso aí, gente? De quem é esse pessoal? É teu? Não, é o pessoal do João, do documentário. Que João? João Salles. João Salles. Está combinado com o Lula, está combinado com o Lula. Tá bom, já. Está combinado com o Lula. Documentário que a gente está fazendo. Vamos deixar para discutir, vamos tentar discutir, for altamente sigiloso, vamos deixar para discutir depois. Eles vão fazer uma cena e vão embora, não é isso? Então vamos deixar para discutir Eles são de confiança absoluta, mas não existe confiança absoluta porque a fita do Lula sobre Pelotas acabou na mão do nosso inimigo. Não, mas tem tudo bem, mas como fazendo não existe no Brasil. É guardado num cofre todo dia. Vai nessa. Se você soubesse que onde eu tô, se soubesse que eu tenho nas outras campanhas, você não falaria isso. Gilberto Carvalho. Para com isso. Tem gente dentro da nossa campanha. Gilberto do tempo que ninguém... Sim, para com isso. Gilberto Carvalho. Tá ligado. Agora, se ele demora muito a ligar... Ele não vai ligar agora, gente. Não, mas esperar por ação. Janeiro também, eu falei, esperar por ação. Datafolha é a mesma coisa que o Bob, 63, 37. Nem é correto ele ligar antes, porque fica esquisito. Ou seja, não vão ter pressa nenhuma, é isso? A Datafolha pegou para mim, É um demônio, passei 30 anos na fábrica, eu não me acostumei de macacão, mas 3 dias de gravata não é. A adesão ao bolsonarismo, certo? Foi para nos tirar do poder, porque nós íamos ganhar a eleição de 18. Se a Dilma governasse até o final do governo dela, e o Lula sendo candidato em 18, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 18 com tudo que aconteceu, ou em liberdade elegeria o Haddad. Pode. Quer dizer, não há como fazer contra... Né? Na história você não pode. Mas a possibilidade era grande. Podia acontecer qualquer fato, como acontece às vezes, né, que impedisse isso, né, ou erros nossos, como foi a facada Bolsonaro, como foi a decisão do Fachin, né, as coisas imprevisíveis na política. Pode saber, se o PT votar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. Vamos ter que aprovar outra vez, sabe, desarmar esse país. O PT precisa convencer as pessoas à negação da política. Fascismo, nazismo, qualquer outra coisa, menos democracia. Por isso que é importante as pessoas participarem do PT. Convencer as pessoas a mudarem, para as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. Nós podemos, na campanha, primeiro utilizar aquela menina que ficou famosa, a Ana Júlia, somente em época de eleição. A gente tem que estar sistematicamente discutindo política cultural somente em época de eleição. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Ainda financiar, sabe, patrocínio, sabe, então nós precisamos de um meio de comunicação, sabe, que o dono diga em quem vai votar, de quem que ele gosta, sabe, todo santo dia. Ou seja, é quase que uma fábrica de vender notícias negativas. Então tem gente no nosso meio, madura, e isso não aparece. Nós precisamos convencer a juventude do que nós queremos fazer, e aí eu acho que a gente vai convencer muita gente a vir para o PT. O problema não é falta de janta.
Então, o que eu queria sugerir ao partido? Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo. E o partido vai se autofiscalizar. E aí a gente vai poder, então, voltar para tentar um pequeno projeto que envolve 3 crianças, sabe? Quem quer cuidar é filiado ao PT. Sabe, daqui a pouco é maionese, daqui a pouco é vamos que vamos, daqui a pouco é nós, daqui a pouco é nós podemos, daqui a pouco nós queremos. Nós nascemos PT e queremos terminar sendo PT. O respeito que eu tenho pelas instituições brasileiras, eu estou conversando com quem é pastor, com quem é padre, eu vou conversar com todo mundo enquanto povo brasileiro, enquanto eleitores. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel dele. Se eu ganhar as eleições, aí eu vou conversar com o chefe supremo para dizer qual é o papel deles. Na política, porque isso não dá certo. Nem hoje, nem de ontem, nem antes de ontem. O que eles não podem é dar sustentação. Ele vai cumprir um compromisso aqui com a Israel. Eu queria pedir a vocês que não vá. Quem está no palco, quem está no palco, está igual. Quem está no palco, está igual. Ninguém vence a força de Xangô. E você, por ser um homem de Xangô, você enfrentou o que muita gente não enfrentaria. A injustiça batida na porta, a dor sofrida e as noites na prisão. Mas Xangô, teu pai, te segurou, te segura, porque o meu povo de terreiro teve vez quando você foi presidente desse país. Agô, caô, cabeça. Oma xareuá, minjajê, cutucutu a obedecer. Oma xareuá, cutucutu a obedecer, ó Bachareuá, ó Panijeca, ó Cabiecile. Nós carregamos, presidente, a força das minhas antepassadas e dos meus antepassados. Foi muita peia para a gente chegar onde a gente chegou. E a gente vai mudar esse país. E aí, em nome do meu povo da Umbanda do Ceará, eu lhe entrego Zé Pilintra das Almas, um grande mestre, curador. Eu tenho um pai, e ele é um grande juremeiro, aqui dentro do terreiro, quando vem para trabalhar. Seu Zé Pilintra, meu amigo verdadeiro e também bom companheiro, aqui em qualquer lugar. Seu Zé Pilintra, meu amigo, vem aqui. Você vai ganhar. Nós vamos ter mudança no Brasil. Nós não merecemos o que a gente está passando. E você representa tudo isso. Obrigada, meu governador. Você vem fazendo um excelente trabalho aqui também. E viva as mulheres petistas, viva as deputadas, as vereadoras e a força da mulher brasileira. Obrigada. O nosso presidente Lula e o nosso querido... Faz barulho, que é Lula presidente! Faz barulho, que é Lula presidente! E fora Bolsonaro! Então, quando um presidente viaja, sabe, o país viaja ao Brasil, às vezes mente, às vezes diz, está acontecendo e não está acontecendo. É o que eu digo da seca no Nordeste. Então, é essa coisa, dizer que não tem dinheiro para a educação, dizer que não tem dinheiro para a saúde, eu acho que é isso que nós temos que explorar. Agora, vamos explicar, por exemplo, os panelaços que aconteceram para tirar Dilma do poder. Porque a Dilma era cretina, maldosa, mentirosa, safada. O problema é que nós temos complexo de vira-lata
e não nos damos importância. Eles só deram uma azar de mexer comigo. As pessoas sabiam que o PT foi criado para ser uma organização criminosa, que eu era o chefe, que eu não era importante. Eles foram na minha casa, invadiram a minha casa, revistaram a minha casa, tiraram o tampo do fogão, abriram televisão, levantaram o colchão da minha casa, encontraram 20 bilhões de reais. E eu estava no meu lugar quietinho. Então eu sou um cara, e aí eu vou te dizer uma coisa, se eu voltar à presidência, pode esperar que eu vou inventar uma quantidade enorme de mentira, como se fosse uma coisa aceita, aquela pessoa aceita que para se colocar na água num suco de limão. Deu todos um bom dia. É porque eu odeio a classe média. A classe média é o atraso de vida. A classe média é a estupidez. É o que tem de reacionário, conservador, ignorante, petulante, arrogante, terrorista. É uma coisa fora do comum a classe média. A classe média é uma abominação política, porque ela é fascista. Ela é uma abominação ética, porque ela é violenta. E ela é uma abominação cognitiva, porque ela é ignorante. Fim. O médico psiquiatra Edson Ferreira do Nascimento, formado pela Universidade Federal da Paraíba, traçou o perfil dos chamados esquerdopatas. Sempre foram péssimos estudantes, a maioria com várias repetições de ano, mas são de família de classe média onde sempre sofreram pressão para ser alguém na vida. Como são preguiçosos, sem disciplina e folgados, precisam arrumar um jeitinho para se dar bem e se fazerem passar por coisas que não são, pensam ser. Fingir que é culto, engajado e crítico, o que rende pontos. Assim prestam vestibular sem concorrência, de preferência em um curso de Geografia, Ciências Sociais e História. Então, começam sua carreira de charlatanismo. Alguns pouquíssimos estão em cursos como Direito, Medicina, Engenharia, Administração, Economia, mas, como não são chegados a estudar, terminam por trancar a matrícula ou mudam de curso. E muito dificilmente se enturmam quando tentam esses cursos já citados. Ali na universidade encontram todas as ferramentas: professores barbudinhos, livros de esquerda, cigarros de maconha, palestras com doutores no assunto e até o assédio de políticos guerreiros do PT, do PCdoB, etc. É claro que não estudam nada. Vivem o tempo todo no DCE, ligam-se à Uni, ficam deitados no chão em protestos, passeando pelos campos com aquelas mochilas velhas, calças rasgadas, sandálias de couro e cabelos encebados. Alguns começam a se infiltrar nos sindicatos e nas reuniões dos sem-terra. Já começam a se achar revolucionários e reserva intelectual das massas proletárias exploradas e também das causas revolucionárias. Assim, se passam por intelectuais, cultos, moderninhos e diferentes. Sentem-se mais seguros para atacar as mulheres, achando que elas são doidas por esse tipo de gente. Começam a ver os amigos que estão trabalhando ou cursando engenharia, direito, medicina, administração ou economia como pobres coitados que não tiveram a chance da iluminação. Como não trabalham e vivem apenas da mesada, estão sempre sem grana. Aí começa a brotar a inveja, o ódio de quem se veste um pouco melhor ou tem um carrinho popular. Estes são os chamados porcos capitalistas ou burgueses reacionários. Começam uma fase ainda mais aloprada da vida quando passam a ouvir Chico Buarque e músicas andinas. Nessa fase, já começam a pensar em se tornar terroristas, lutar ao lado dos norte-coreanos, admirar Cuba, Venezuela, e muitos deles apoiam o Irã e não acreditam no Holocausto judeu. Fingem esquecer do episódio do Muro de Berlim e da queda do comunismo na antiga União Soviética. Não usam mais desodorantes e a cada 5 minutos aparece nas suas mentes a imagem de um McDonald's totalmente destruído. Mas é claro que o que querem não é a revolução. Isso é apenas uma desculpa. Como são incompetentes para quase tudo, até mesmo para bater um prego na parede, e como sentem vergonha de fazer trabalhos mais simples por serem arrogantes o suficiente para não começar por baixo, querem saltar etapas. Querem, no fundo,
A coisa que todo esquerdista ou todo esquerdopata mais deseja, mesmo que de forma sublimada, o emprego público. Mas aí surge outro problema. É que passar num concurso para emprego público é difícil para quem não gosta de estudar. Por isso, sonham com a revolução proletária, com a tomada do poder por uma elite de esquerda, nas quais eles estão incluídos, obviamente. Afinal de contas, são da mesma tribo. Consequentemente, ocuparão por indicação um cargo comissionado em alguma repartição qualquer, onde ganharão um bom salário para poder aplicar os seus vastos e necessários conhecimentos, adquiridos durante anos de luta pela derrubada do sistema capitalista imundo. Nessa fase, mudam e se contradizem. Cortarão o cabelo, usarão terno, passarão a apreciar bons vinhos e restaurantes e, dependendo do cargo que ocuparão, até motorista particular terão. E sem dó, enfiarão a mão com muita avidez no dinheiro dos cofres da nação. Claro que pela nobre causa socialista e para o bem dos trabalhadores, que é uma postura sem noção. Tenho certeza que após ouvir este texto, você se lembrou de vários conhecidos, colegas, políticos e etc. Sem falar que alguns da chamada esquerda caviar, que usam produtos da Apple e vivem publicando textos em redes sociais onde apontam que a esquerda é a massa iluminada da terra e o resto não passa de escravos do capitalismo. Capitalismo que eles consomem, claro. Apontem um assentamento do MST que seja produtivo. Apontem os que estão choramingando contra a reforma trabalhista e que geram empregos. Apontem os artistas de esquerda que não se locupletaram com a Lei Rouanet. Ou, se locupletam, apontem os integrantes revolucionários da MPB que dividiram sua riqueza em shows que valem milhões com os pobres e miseráveis. São hipócritas que querem um Estado gigantesco de tetas fartas. São vampiros que dependem do sangue dos brasileiros que trabalham, produzem e geram impostos nesse país que foi tomado de assalto. Porque se nós não trabalharmos, eles não sobrevivem. Estúdio Atualidades. Jornalismo com cidadania. Se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, se o Papa fosse mulher, o aborto seria legal. Peca, 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 goza, peca, sangra, peca, 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 até o Papa peca. As crianças. Quando se liberta uma criança de obrigações morais que ditam como ela deve se comportar apenas pelo sexo biológico, é dado a ela a oportunidade de crescer como um ser humano pleno, que entende e respeita quem é. E não existe local melhor para essa discussão acontecer do que dentro das escolas. Levar essas discussões tão valiosas para as escolas era ensinar as crianças a fazer sexo. E institucionalizar a pedofilia, além de incentivar a homossexualidade e a transexualidade. O seu sexo biológico não determina a maneira como você vai andar, falar, sentar, dançar, amar ou se relacionar. Peca, goza, peca, sangra, peca, 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 até o Papa peca. Ei, Papa, levante o seu vestido. Quem sabe aí embaixo não está o Amarildo. Ei, Papa. Toda essa ideia que a gente tem de que meninos vestem isso e fazem isso, e meninas vestem aquilo e fazem aquilo, é invenção nossa, da nossa sociedade, e não algo que veio da natureza. A todas e todos, sou puta, sou puta, sou uma puta com P maiúsculo, quando uso a boca vermelha, meu salto agulha e meu vestido preto. Sou uma puta de primeira, sou puta, mordo no final do beijo, não fico reprimindo o desejo, e nem me escondo na aparência de menina, porque um homem que não me faz gozar, nunca terá meu endereço. E não é gozo de buceta que eu tô falando. E se de puta você me chamar, eu vou agradecer. Ordem, presidente. Exercendo meu direito de livre expressão num regime que ainda é democrático. Ô, deputada Isa, eu vou pedir para que se retire as expressões de baixo calão das notas taquigráficas e peço para que Vossa Excelência se atenha dentro do seu discurso às suas posições de maneira muito clara, mas sem proferir palavras de baixo calão. Não é correto usar a tribuna da casa nesse sentido. Então peço... E se de pé você me chamar, eu vou agradecer.
Porque a AP aqui foi criada por uma puta mulher brasileira que ralava para sustentar os Mais filhos uma vez eu peço, e Vossa sofria Excelência, de racismo não na utilizar feira. palavras de baixo calão. Foi dentro da espancada tribuna. e desmerecida e mesmo sofrida, sorriu o dia inteiro. Como puta, então que eu seja puta e não menos do que isso. Gostaria mais uma vez de Pois não, solicitar presidente, à tribuna, eu ainda vou continuar, eu Vossa prometo. Excelência, eu reservo o tempo de Vossa Excelência, mas não dá para chegar. A Assembleia Legislativa de São Paulo ao nível que nós estamos chegando. Nós temos que... Não tem condição. A liberdade de expressão ela tem limites. Se Vossa Excelência continuar a proferir palavras de baixo calão, ações e expressões, né, que não representem o Parlamento de São Paulo, né, eu vou suspender a nossa sessão. O PT, ele bate no peito dessa coisa de ele colocou dinheiro para os pobres. Durante o período que o Lula mandou no Brasil, os bancos ganharam 4 trilhões com T de tapioca e 88 bilhões de reais. E os pobres ganharam 322 bilhões de reais. Lula fez alguma coisa pelos pobres. Nunca ninguém tinha feito, pareceu que o pouco que ele fez era muito. Mas ele fez muito mesmo, foi pelos ricos. Ele diz isso. E o número está aqui, Secretaria do Tesouro Nacional. Os bancos adoraram, então... Nunca ganharam tanto dinheiro. O Lula fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique. Anestesiou o sofrimento do povo com 322 bilhões de reais. Então são 4 trilhões para os bancos e 300 bilhões para os pobres. Números oficiais. Mas isso foi um mecanismo que ele entendeu que ele precisava fazer para se manter no poder? Claramente. Ele diz isso. Quando ele saiu da cadeia, ele fez uma viagem para a França e ele faz esse discurso. Você pode ver no Google. Ele diz assim: a coisa mais fácil que tem no Brasil é agradar os pobres. Eles se conformam com muito pouco. Os banqueiros deviam votar em mim para sempre, deviam fazer uma estátua para mim, porque eles nunca ganharam tanto na vida como comigo. Eu fui ver os números. Mas quando eu digo assim, o Ciro agride. Eles não querem que a população saiba disso. Que absurdo isso. A salvação está nas suas atitudes, porque eu não preciso de igreja. Minha amiga, eu não preciso de igreja. Eu ser uma Fora Bolsonaro! humana, fora genocida. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de igreja para eu ser uma pessoa humana. Na Bíblia, você sabia que a Bíblia... Os homens que escreveram são os homens machistas, racistas, que é os mesmos de hoje, que está no Congresso. É os mesmos canalhas. Você sabia, fora genocida, você sabia, pode olhar na internet, que na época lá dos romanos, eles mesmos pegou uma criança negra, vou trazer essa foto para vocês verem. Eu pesquisando, vá pesquisar, porque quem pesquisa estuda, sabe? E quem não pesquisa, quem não estuda, fica só sabendo porque os outros falou. É importante confirmar os fatos. A gente está fazendo pesquisa dura sobre a Bíblia. A Bíblia é um livro que tortura o ser humano. Porque você, para estar na igreja, o pastor lhe tortura assim. Tortura porque eu tenho família minha dentro da igreja. E a família, os irmãos, não conseguem contar com aqueles membros que estão na igreja, porque é só pro pastor, só pro pastor, só pro pastor. Mas na hora quando a porra pega lá, vai pra família ajudar. Então, pastor, na verdade, a igreja evangélica separa as famílias. É assim que eles estão fazendo com o Brasil, separando. A Bíblia é um livro de mentira. A Bíblia é um livro mentiroso. É um livro mentiroso. Pode fazer as pesquisas que vocês vão achar. Nem é à toa que esse bandido está destruindo a família. A destruição das famílias está vindo porque elegeu um bandido presidente evangélico. Caixa 2, miliciano Bolsonaro. Você sabia que o bandido Bolsonaro é evangélico? Você sabia? Há muitos que se dizem cristãos e oram para Deus livrar a igreja da perseguição em países comunistas, mas nas eleições votam em candidatos comunistas. Se você faz isso, repense o seu cristianismo. Não adianta você dizer cristão e votar em candidato comunista.
e vai estragar o nosso país e trazer perseguição na vida da igreja. Oram pedindo a expansão do evangelho, mas nas eleições votam em candidatos que querem taxar e fechar a igreja. Oram pela família, mas nas eleições votam em candidatos que defendem a sua desconstrução. Ora, Deus proteja a família brasileira, Senhor, guarda a família, Senhor, leva a família no altar do Senhor, na presença do Senhor. Mas você vai votar e você vota em um candidato que defende a desconstrução da família. Então repense o seu cristianismo. Próximo. Oram pelos filhos, mas nas eleições votam em candidatos que defendem pedófilos e a ideologia de gênero. Ah, Senhor, estou orando pelo meu filho, proteja. Mas vai votar e vota num candidato que defende lá pedofilia, pedófilos e a ideologia de gênero. Próximo. Oram pela libertação dos drogados. Liberta os drogados. Mas nas eleições votam em candidatos que defendem a liberação das drogas. Senhor, as drogas estão perseguindo, estão maltratando, judiando, Senhor, livra os drogados, Senhor. Aí você vai votar e vota alguém que quer liberar as drogas. Então repense a sua ideologia, o seu cristianismo. Não vote numas pragas que vão estragar o Brasil, estragar o nosso país, as famílias e os filhos. Não vote. Nunca disse isso aqui, vou dizer agora, talvez quando você vai ter reunião comigo após o culto, mas vou dizer. Esta praga do PT tem que acabar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Tem que acabar em nome de Jesus. Vira e mexe, eu converso com pessoas que dizem o seguinte para mim: Camilo, na época do governo Lula, eu vivia bem. Eu tive dinheiro para poder comprar a minha casa, comprar um carro, eu pude pagar uma escola melhor para meus filhos e agora tudo acabou. Eu tenho saudade do Lula. Eu gostaria de contrapor com uma paródia. Você criança, seus irmãos, seu pai e sua mãe, e de forma inesperada a sua família recebe uma herança ou ganha numa loteria. O teu pai pega aquele dinheiro e faz o seguinte: vai lá e compra a casa dos sonhos. Resolve comprar um carro maravilhoso, carro do ano, o sonho para poder viajar com a família. Nas primeiras férias resolve levar todo mundo à Disney. Afinal de contas, qual é a criança que nunca sonhou com o Mickey, com o Pateta e com o Pato Donald? Chega no inverno, resolve levar para a Europa. E aí tem uma vida dos sonhos. A vida é maravilhosa, a vida vai muito bem, obrigado, e todo mundo feliz porque tem dinheiro abundante e tá todo mundo gastando. O pai de vocês morre, tem um ataque do coração e daqui a pouco o dinheiro começa a acabar. Não tem mais dinheiro. Não se botou um centavo para fazer com que o dinheiro trabalhe por ele mesmo. A mãe de vocês, em desespero, não tem dinheiro mais para pagar o IPTU daquela casa maravilhosa. Não consegue pagar o IPVA do carro. E aí chega a realidade triste dos fatos e vai tudo por água abaixo. E aí vocês começam a ficar pobres de novo. Aquele pai foi previdente, aquele pai foi de fato alguém que gastou bem o seu dinheiro. É isso que aconteceu com o governo Lula. O governo Lula assumiu em 2003, logo depois daquele programa de estabilização do Plano Real, logo depois de um programa de privatizações que deixou os cofres públicos cheios de dinheiro, se comparado com outras épocas. Para completar, o Lula é tão sortudo, mas tão sortudo, que a China resolve sair às compras lá por 2003, 2004 e começa a comprar commodities do Brasil. Soja, trigo, coisas ligadas aí ao agronegócio, ao minério de ferro, começou a bombar e começou a entrar dinheiro no Brasil a dar com pau. Nunca se vendeu tanta soja, tanto minério de ferro para os chineses. O que o governo Lula fez? Ao invés de melhorar as condições de produtividade para que a gente pudesse competir melhor, o governo Lula começou a gastar o dinheiro e fazer populismo com aquele capital todo. Resolveu drenar a economia com crédito barato, fazendo com que as pessoas pudessem comprar carros, comprar imóveis, e muita gente começou a realizar o seu sonho e começou a ficar muito feliz. Ao invés de resolver problemas estruturais da educação, fazendo com que as crianças finalmente soubessem ler e escrever e fazer conta, resolveu patrocinar um programa de aumento de vagas no ensino superior. Quem é que nunca sonhou com o seu filho com o tão sonhado canudo? Esquecendo que para ter o canudo tem que ter um mercado pujante para que todos possam trabalhar. A gente acabou criando uma ilusão.
chegou um momento que a bonança acabou. Lula entregou o governo para Dilma, o mercado internacional frente a uma crise sem precedentes, afinal de contas acabou aquela época de euforia. A Dilma não tinha dinheiro sequer para continuar comprando apoio parlamentar. Ou você acha que a Dilma teve um impeachment porque ela brigou com o Eduardo Cunha? Essa é a realidade que se impõe. Fazer uma comparação do governo Lula com o tempo atual é uma desonestidade intelectual muito forte. O governo Lula torrou dinheiro que não tinha, torrou dinheiro que não foi mérito dele, não ofereceu condições para que o Brasil pudesse aumentar os seus níveis de produtividade e competitividade. A conta chegou e alguém vai ter que pagar essa conta, e somos todos nós. Não existe milagre. A única forma da gente ficar mais rico, da gente ganhar mais dinheiro, do país melhorar, é fazer com que as condições de produtividade melhorem e não fazer populismo com o dinheiro dos outros. É isso que o governo Lula fez.